O silêncio na sala de reuniões executiva era tão espesso que se podia cortá-lo com uma faca. 24 pares de olhos se moviam entre mim, parada na entrada com 2 malas de grife, e Melissa, a estagiária de 23 anos que vinha dormindo com meu marido nos últimos 7 meses. Eu não tinha planejado interromper a reunião trimestral do orçamento, mas o timing, como o karma, tem um senso de humor perverso. Entrega para Melissa Parker, anunciei, minha voz firme apesar do terremoto que acontecia dentro do meu peito. Acredito que isso agora pertence a você. Nunca esquecerei como a cor sumiu do rosto dela, aquele rosto perfeitamente filtrado para o Instagram, que havia sorrido para mim tão inocentemente na festa de Natal da empresa, enquanto secretamente mandava mensagens para o meu marido por debaixo da mesa. Observei sua manicure francesa perfeita, aquela que eu estava pagando com o cartão de crédito do meu marido, tremer enquanto ela segurava a borda da mesa de conferência. Meu marido nem estava lá. Claro que não. Diretores regionais de vendas sempre tinham reuniões importantes com clientes nas tardes de quinta-feira. Exceto que sua reunião importante nos últimos 7 meses era no Marriott, a 2 quarteirões do escritório, sempre reservado sob sua conta corporativa, porque ele era simplesmente tão descuidado ou tão arrogante. Desculpe, quem é você? O CEO finalmente quebrou o silêncio, sua caneta Montblanc suspensa no ar. Sorri, não o sorriso quebrado de uma esposa traída, mas o sorriso calculado de uma mulher que chegou ao seu limite. Sou Alexandra Reynolds, esposa de Daniel, ou devo dizer, futura ex-esposa. Empurrei a bagagem mais para dentro da sala. Achei que, já que Melissa tem desfrutado do meu marido, ela também poderia desfrutar dos pertences dele. Alguém no fundo soltou um abafado, oh meu Deus! Mas mantive meus olhos fixos em Melissa. A vergonha dela nem era a melhor parte. A melhor parte era assistir a realização surgir em seu rosto de que seu futuro cuidadosamente elaborado, aquele onde ela dormia até conseguir se casar com o executivo sênior, estava se desfazendo em tempo real, transmitido para toda a equipe de gestão sênior. Eu nem sempre fui essa pessoa. A Alexandra de 3 semanas atrás teria desmoronado em uma pilha de lágrimas e dúvidas. Essa Alexandra morreu na noite em que encontrei as mensagens deles. Foi um clichê como descobri. Uma notificação que apareceu no iPad dele enquanto ele estava no chuveiro. Mal posso esperar para te saborear de novo amanhã. Lembro-me de olhar para aquelas palavras, meu cérebro se recusando a processá-las no início. Isso não deveria acontecer conosco. Tínhamos o apartamento à beira-mar, a associação no clube de campo, os planos para filhos no próximo ano, uma vez que sua promoção fosse confirmada. 15 anos juntos, 5 anos de casamento, 3 anos de tratamentos de fertilidade que eu suportei enquanto ele trabalhava até tarde. A matemática da traição é sempre tão precisa em retrospectiva. Senhora Reynolds, acho que houve algum mal-entendido. A diretora de RH começou a se levantar, mas eu a interrompi com uma mão erguida. Não há mal-entendido. Tenho todas as evidências bem aqui. Dei um tapinha na minha bolsa, onde mantinha as capturas de tela impressas, recibos de hotel e o histórico de GPS que baixei do sistema de navegação do carro dele. Só queria entregar pessoalmente o que agora pertence a Melissa. Abri o primeiro compartimento da mala. Bem no topo estava seu suéter de cachemira favorito, o cinza que eu lhe dei no último Natal. Peguei e joguei para ela. Ela o pegou reflexivamente, o horror se espalhando por seu rosto. Ele gosta quando você coça as costas dele usando isso. Toques leves, não suas unhas. Ele é sensível a arranhões visíveis na academia. Alguém na sala abafou uma risada. Pode ter sido o CFO. Eu não tinha terminado. Alcancei novamente a mala e puxei seu kit de barbear com monograma. Ele precisa do creme facial especial todas as noites ou fica irritado. Aquele caro da Suíça. Joguei-o sobre a mesa, onde deslizou até parar na frente dela. Ah, e ele é alérgico a frutos do mar. Fica coberto de urticária. Mas você provavelmente já sabe disso, de todos aqueles jantares íntimos enquanto eu visitava minha mãe moribunda no hospital. A temperatura da sala parecia cair 10 graus. Observei a garganta de Melissa se mover enquanto ela tentava engolir, seus olhos percorrendo a sala em busca de uma rota de fuga, de simpatia, de qualquer coisa. Ela não encontrou nada. Alexandra, ela finalmente sussurrou. Ah,
Agora estamos nos tratando pelo primeiro nome. Que agradável! Inclinei a cabeça. Sabe o que é engraçado? Todas aquelas noites em que ele me dizia que estava te orientando, ela tem tanto potencial. Ele dizia. Eu até me sentia orgulhosa dele por apoiar mulheres nos negócios. Ri, mas não havia humor nisso. Apenas o eco vazio de uma mulher que descobriu que toda sua realidade foi construída sobre areia movediça. A segunda mala tem todos os produtos de higiene dele. Os medicamentos. Ele tem pressão alta, aliás. Então cuidado durante aqueles momentos emocionantes. E a coleção de relógios dele. O Rolex foi um presente de aniversário de casamento meu. Mas, claramente, sentimentalismo não significa nada para ele. Então por que deveria significar algo para mim? Afastei-me da bagagem e ajeitei o meu blazer. O caro, que eu tinha comprado para reuniões de sócios na minha empresa. Aquele que me fazia sentir poderosa mesmo quando meu mundo estava a desmoronar. Também tomei a liberdade de enviar por e-mail ao departamento de conformidade todos os recibos onde o dinheiro da empresa foi usado para os teus pequenos encontros. O Marriott. Os presentes. Os jantares. Tudo com o cartão da empresa. Acredito que isso viole várias políticas da companhia. O rímel de Melissa começou a escorrer. Lágrimas pretas desciam pelas bochechas coradas. Ótimo! Deixa ela chorar. Deixa ela sentir uma fração do que eu senti quando descobri que o homem ao redor de quem construía minha vida estava a construir outra pelas minhas costas. Não pode simplesmente. Isto é um local de trabalho. Ela gaguejou. O meu casamento também era. Respondi friamente. Ou, pelo menos, era para ser uma parceria. Mas Daniel decidiu investir noutro lugar. Agora pode aproveitar os lucros. Ao virar-me para sair, o peso do que acabei de fazer atingiu-me como uma força física. Os joelhos quase falharam. Mas 15 anos com Daniel ensinaram-me uma coisa: nunca mostrar fraqueza em público. Então endireitei-me, puxei os ombros para trás e saí com toda a dignidade que consegui reunir. A porta de vidro fechou-se atrás de mim com um clique satisfatório, selando Melissa com a sua humilhação e os pertences do meu marido. Só quando cheguei ao carro no parque de estacionamento é que me permiti sentir. O volante bateu na minha testa quando me debrucei para frente. Finalmente, libertei os soluços que se acumulavam desde que fiz as malas dele naquela manhã. Eles atravessaram o meu corpo como ondas sísmicas. Cada uma ameaçava despedaçar-me por dentro. Não era assim que a nossa história devia acabar. Conheci Daniel no meu último ano da faculdade de Direito. Ele era o assistente de ensino que ficava até tarde para ajudar os alunos com o exame da ordem. Tinha uma forma de tornar os conceitos complicados simples. Fazia toda a gente sentir-se importante. Ele fez-me sentir importante. Pediu-me em casamento no ferry para a Ilha Banebridge. De joelhos. Com o horizonte de Seattle a brilhar atrás dele. És a única certeza na minha vida, disse ele. O anel apanhou os últimos raios do pôr do sol enquanto colocava no meu dedo. Eu acreditei. Meu Deus, como acreditei. Construímos a nossa vida com cuidado. Como arquitetos a desenhar uma catedral. Cada decisão era mútua. Quais trabalhos aceitar? Qual apartamento comprar? Quando começar a tentar ter filhos? Ou pelo menos, era o que eu pensava. A primeira fertilização falhou. Está tudo bem, disse ele, a segurar-me enquanto eu chorava. Temos tempo. A segunda falhou também. E a terceira? Sempre culpava o meu corpo pela traição. E ele dizia que estávamos juntos nisso. Agora eu percebo. Ele estava junto de outra forma. A traição começou, pelo que consegui perceber, logo depois de Melissa entrar como estagiária no marketing. Ela era esperta, ambiciosa e 15 anos mais nova do que eu. Conheci-a no piquenique da empresa no verão passado. Pensei que ela era doce. Até disse ao Daniel para cuidar dela. Orientá-la. Como outros fizeram com ele. A ironia fez-me rir, mesmo em lágrimas. Um som áspero e partido que ecoou no carro vazio. Os sinais estiveram lá o tempo todo. As noites até tarde. As emergências de fim de semana. A súbita paixão por ginásio em horários estranhos. O perfume novo que nunca comprei. O jeito como protegia o telemóvel.
Mas eu estava ocupada demais a manter tudo junto para ver tudo a desmoronar. Entre os casos no escritório, os tratamentos hormonais, cuidar da minha mãe nos seus últimos meses com cancro, e manter a nossa agenda social, eu não tinha energia para desconfiar. Que tola que fui! 2 semanas atrás, a minha mãe finalmente descansou depois da longa batalha com o cancro. A casa parecia vazia sem as enfermeiras e as máquinas. Daniel foi solidário durante a doença. Se isso contar como ir a jantares e perguntar como ela estava antes de mudar de assunto. Na noite depois do funeral, eu esperava um abraço. Mas ele saiu dizendo que tinha reunião com o cliente. E deixou-me sozinha. Foi nessa noite que vi as mensagens. Como se perder a minha mãe não bastasse. Tinha que perder o meu marido no mesmo dia. Li meses de mensagens entre eles. Cada uma era uma faca. Promessas. Fantasias. Reclamações sobre mim. Ele dizia que eu era emocionalmente distante. Obcecada com gravidez. Que o casamento estava morto há anos. Tudo enquanto eu me injetava com hormonas. Machucando-me. Com esperança. E decepção. Tudo isso enquanto segurava a mão da minha mãe. Enquanto mantinha a casa. Os eventos sociais. As contas. As mensagens eram prova de cada mentira. De cada amo-te falso. De cada plano que nunca aconteceria. És a única mulher que me entende, ele escreveu. Quando posso ter-te só para mim? Ela respondeu. Em breve. Ele prometeu. Quando for o momento certo. Como se existisse o momento certo para destruir uma vida. Confrontei-o nessa noite. Quando ele chegou a cheirar ao perfume dela. O rosto dele quando me viu com o iPad. Nunca vou esquecer. Não foi choque. Nem culpa. Só irritação. Não é o que pensas, disse ele. A frase de sempre. Ah não. Porque eu penso que andas a dormir com a tua estagiária enquanto eu cuido da minha mãe morrendo e tento engravidar do teu filho. Por favor, diz-me como isso não é o que eu penso. Ele mudou de tática. Tu não estás presente neste casamento há anos. Alex. O que esperavas? Foi aí que percebi que tinha acabado de verdade. Não só pela traição, mas por tentar culpar-me. Como se o meu luto, os filhos, o trabalho tivessem empurrado ele para outra cama. Sai, disse eu, calma. Esta casa também é minha, respondeu ele. A casa que o meu curso de direito paga. Que está em meu nome porque o teu crédito era fraco. Essa casa. Ele dormiu no quarto de hóspedes. Vivemos em silêncio durante dias. 2 estranhos na mesma casa. Temos que falar com calma, disse ele. As pessoas erram. Casamentos sobrevivem a traições. Olhei para ele. Este homem que amei por 15 anos. Este estranho. Tens razão, disse eu. Temos que falar com calma. Ele parecia aliviado. Pensou que eu ia perdoar. Já contactei um advogado de divórcio. Vai ouvi-los em breve. E preciso que saias até amanhã. O rosto dele congelou. Estás a falar a sério? Onde vou ficar? Dei de ombros. Não sei, Daniel. Talvez a Melissa tenha espaço no estúdio dela. Ou alguma das outras. O rosto dele disse tudo. Claro que houve outras. Sempre houve. Alex, ser razoável. Estou a ser razoável. Na verdade, vou ajudar-te a fazer as malas. Essa noite, depois de Daniel ter recuado novamente para o quarto de hóspedes, sentei-me sozinha no nosso quarto e tracei o meu plano. Se há uma coisa que ser advogada corporativa ensina é como criar estratégias quando tudo está a desmoronar. Primeiro, garanti as minhas finanças. As contas conjuntas foram esvaziadas e os fundos transferidos para minha conta pessoal. Não todo o dinheiro. Apenas a minha parte justa. Não ia roubar dele. Mas também não ia ficar vulnerável. Mudei as palavras-passe de todas as nossas contas online partilhadas, da Netflix aos serviços públicos. Liguei para as empresas de cartões de crédito e retirei-o como utilizador autorizado. Depois veio a recolha de provas. Já tinha feito capturas de ecrã das mensagens deles. Mas precisava de mais. Contactei uma investigadora privada que conhecia do trabalho. A Janete, uma ex-detetive especializada em casos de infidelidade. Não preciso de provas que ele está a trair, disse-lhe,
ao tomar café na manhã seguinte. Preciso de provas que ele está a usar recursos da empresa para facilitar isso. A Janete levantou uma sobrancelha. Ir direto a jugular profissional. Gosto disso. Ele tornou isto profissional quando escolheu a subordinada. Respondi. Estou apenas a cumprir as consequências. Dentro de 2 dias, a Janete entregou um ficheiro completo. Despesas de hotel com cartão da empresa. Jantares caros rotulados como reuniões com clientes, mas sem clientes presentes. Registros de uso do carro da empresa que coincidem com os encontros deles. Até uma conferência em Chicago patrocinada pela empresa, onde a Melissa foi adicionada à lista de participantes à última hora, sem nenhuma razão de negócios para estar lá. Era mais do que suficiente para violar o código de ética da empresa e as regras antifraternização que o próprio Daniel ajudou a redigir como parte da comissão executiva. A hipocrisia era inacreditável. Mas eu ainda não tinha terminado. Enquanto Daniel estava no trabalho, revirei meticulosamente o escritório dele em casa. Na gaveta da secretária, encontrei uma pequena caixa de veludo. Dentro, estava um par de brincos de diamantes que nunca tinha visto. O recibo estava por baixo. $3.800. Comprado há apenas 2 semanas. O meu aniversário ainda estava longe e o nosso aniversário tinha passado sem presente nenhum. Eram para ela. Comprados enquanto a minha mãe estava a morrer. Coloquei os brincos na minha caixa de joias. Eles não iam adornar as orelhas da Melissa. Disso tinha certeza. Na mesma gaveta encontrei algo ainda mais valioso. Uma pen USB. Liguei-a ao meu portátil e descobri que continha informações confidenciais da empresa. Documentos estratégicos. Projeções financeiras. Fichas de pessoal. Coisas que o Daniel não devia ter em casa, especialmente com os regulamentos de conformidade da indústria. Copiei o conteúdo antes de devolver a pen exatamente como a encontrei. Seguro, caso as coisas ficassem feias. No 3º dia da minha investigação, já tinha reunido provas suficientes para fundar tanto o casamento como a carreira dele. Mas eu não estava a tentar destruí-lo profissionalmente. Pelo menos, ainda não. Isso dependeria de como ele lidaria com o divórcio. O que eu queria primeiro era que ambos enfrentassem as consequências sociais das ações deles. A humilhação pública que mereciam. As fofocas do escritório que o seguiriam muito depois de eu desaparecer da vida deles. Foi aí que decidi pela entrega das malas. Esperei até saber que haveria o máximo de audiência. A reunião trimestral de orçamento de quinta-feira teria todos os importantes presentes. Exceto Daniel, que estaria na sua habitual reunião com o cliente no Marriott com a Melissa. Exceto que a Melissa tinha sido especificamente solicitada para assistir a esta reunião para apresentar alguns dados de marketing. Eu sabia disso porque liguei para a assistente do CEO no dia anterior, fingindo ser assistente do Daniel. Disse que a Melissa tinha preparado informações cruciais que deviam ser incluídas. Mas pensei que o Daniel ia apresentar isso ele mesmo, disse a assistente, confusa. Ah, ele tem um conflito. Pediu especificamente que a Melissa vá no lugar dele. Menti com calma. Funcionou. Melissa foi chamada para a reunião, deixando Daniel sozinho no hotel. Pequena satisfação ao imaginá-lo a ver as horas, a ligar-lhe repetidamente, a ficar cada vez mais frustrado porque ela não aparecia. Na manhã do meu plano, acordei calma. Assustadoramente calma. Passei mais tempo na minha aparência. O meu fato mais caro. Maquilhagem profissional. Cabelo impecável. Se eu ia criar uma cena que seria lembrada por anos, ia estar impecável a fazê-lo. Arrumei as malas dele meticulosamente. Tudo dobrado e organizado. As posses mais valiosas. As coisas que lhe doeriam perder. A coleção de relógios. A bola de basebol assinada pelo jogador favorito. Os fatos feitos por medida. O uísque raro. Fui minuciosa. Isto não ia ser uma meia medida. Ao fechar a segunda mala, senti uma paz estranha a invadir-me. Pela primeira vez desde que descobri a traição, eu não estava apenas a reagir. Estava a agir. A tomar controle da minha história. Pratiquei o que ia dizer ao espelho. Sem chorar. Sem gritar. Era isso que esperariam da esposa traída. Em vez disso, ia estar composta. Gelada.
O tipo de fúria fria que queima mais do que qualquer explosão de raiva. No caminho para o escritório dele, ensaiei todos os cenários possíveis. E se a segurança me parasse? E se a Melissa não estivesse lá? E se o Daniel aparecesse inesperadamente na reunião? Mas, no fundo, eu sabia que ia resultar. Porque pessoas como o Daniel e a Melissa, pessoas que acham que podem pegar o que querem sem consequências, nunca esperam ser confrontadas. Eles confiam no contrato social, na ideia de que os outros vão evitar o confronto para manter a paz. Eu tinha acabado com essa paz. Estacionei no lugar de visitantes exatamente às 14h45. A reunião estaria em andamento. Verifiquei o batom uma última vez no espelho retrovisor. Depois saí e tirei as 2 malas do porta-bagagens. O segurança na recepção conhecia-me dos eventos da empresa. Senhora Reynolds, já não havia algum tempo. O Daniel está à espera da senhora? Sorri com simpatia. É uma surpresa. Estou a trazer-lhe algumas coisas que ele precisa para a viagem de negócios de amanhã. Ele deixou-me passar sem pensar 2 vezes. Demasiado fácil. No elevador, um jovem ofereceu ajuda com as malas. Obrigada, mas preciso de fazer isto sozinha, disse-lhe. O peso das malas não era nada comparado com o peso que eu carregava nas últimas semanas. O andar executivo estava silencioso quando saí do elevador. Apenas o leve som do ar-condicionado e vozes distantes da sala de reuniões. Empurrei as malas atrás de mim. As rodas deslizavam suavemente sobre o tapete. Do lado de fora da sala. Parei. Através das paredes de vidro, podia vê-los todos. O CEO na ponta da mesa. A fila de VPS e diretores. E lá, a meio da mesa, a Melissa. Ela estava a falar. Apontava para algo no ecrã de projeção. O momento dela de brilhar. Respirei fundo. Endireitei os ombros. E empurrei a porta. Os segundos depois de entrar com as malas esticaram-se como uma eternidade. Observei emoções passarem no rosto da Melissa como canais a mudar na televisão. Confusão. Reconhecimento. Horror. Pânico. Tudo num piscar de olhos. O que aconteceu a seguir foi melhor do que qualquer coisa que eu pudesse ter planeado. Enquanto continuava a tirar os pertences do Daniel para Melissa, item por item, narrando o significado de cada um com frieza clínica. A atmosfera da sala transformou-se. O choque inicial deu lugar a movimentações desconfortáveis, depois a uma fascinação mal disfarçada. Quando mencionei a medicação para a pressão alta do Daniel, alguém até soltou um riso contido. Melissa começou a enviar mensagens frenéticas por baixo da mesa. Sem dúvida a avisar o Daniel, que provavelmente ainda esperava no ninho de amor deles, confuso com a ausência dela. Imaginei o telefone dele a iluminar-se com as mensagens desesperadas dela. Ela está aqui. Ela sabe. Está a contar tudo. O seu telefone parece estar a mantê-la ocupada, Melissa, comentei, pausando o inventário dos pertences do Daniel. O meu marido está a perguntar onde você está. Sinta-se livre para lhe dizer exatamente o que está a acontecer. A cabeça dela ergueu-se de repente, o rosto corado de vergonha. Isso é completamente pouco profissional, sussurrou. Pouco profissional, repeti, saboreando a palavra. Como dormir com o seu chefe casado? Como usar recursos da empresa para financiar o seu caso amoroso? Esse tipo de pouco profissional. O CEO, Richard Hartman, tinha recuperado o suficiente para encontrar a voz. Senhora Reynolds, embora eu aprecie que esteja a passar por algo pessoal. Oh, isto deixou de ser apenas pessoal quando começaram a cobrar os quartos de hotel ao cartão da empresa. Interrompi, tirando uma pasta da minha mala e deslizando-a pela mesa até ele. A página 3 tem a lista detalhada das violações da política corporativa. A página 7 tem as capturas de ecrã do Daniel a prometer uma promoção a Melissa em troca de continuar a relação. Acredito que isso se enquadra em assédio sexual por troca de favores, segundo o vosso manual de RH. O rosto do Richard passou de desconfortável a furioso enquanto folheava as páginas. A diretora de RH inclinou-se para ver, a expressão dela ficar mais grave a cada documento. Senhora Parker, isto é verdade? Richard perguntou a Melissa, a voz perigosamente calma. Ela abriu a boca, fechou-a, voltou a abri-la. Não é.
Vou tomar isso como um sim, disse Richard. Virou-se para a diretora de RH. Janete, precisamos de tratar disto imediatamente. Já estou a tratar, respondeu Janete, levantando-se. Senhora Parker, por favor, venha comigo ao meu escritório. Melissa permaneceu imóvel na cadeira. O casaco de cachemira do Daniel apertado nos punhos brancos. Mas, isto não é justo. Ele disse-me que vocês estavam separados. Finalmente disparou, olhando para mim com olhos desesperados. A sala ficou em silêncio de novo. Sentia todos a observarem-me, à espera da minha reação. Apenas sorri. Separados. Enquanto eu passava por tratamentos de fertilidade para o nosso bebê. Enquanto cuidava da minha mãe a morrer. Timing interessante para uma separação. O rosto da Melissa desabou. Ele disse que vocês já não eram íntimos. Que você estava focada na carreira. Que já não o amava da mesma forma que eu. E você acreditou nele, disse suavemente. Não uma pergunta. Uma constatação. Assim como acreditou quando ele disse que você era especial. Que nunca tinha sentido isto antes. Que ia deixar-me por você. Uma lágrima escorreu pela bochecha dela, borrando a maquilhagem perfeita. Por um momento breve, quase senti pena dela. Quase. Deixe-me poupar-lhe algum tempo, Melissa. Sou a terceira esposa dele. As duas primeiras também acharam que eram especiais. Até descobrirem os casos. É um padrão. Não uma paixão. Foi quando meu telefone vibrou no bolso. Daniel. Claro. Tirei-o, olhei para o ecrã e sorri. Falando do diabo. Vamos ver o que ele tem a dizer. Coloquei o telefone em alta voz e atendi. Alex, onde raio está a Melissa? Tínhamos encontro há 1 hora. A sala de reuniões estava tão silenciosa que se podia ouvir uma agulha cair. Todos os executivos inclinaram-se ligeiramente para frente, nem sequer fingindo não ouvir. Olá, Daniel. Receio que a Melissa não possa atender agora. Ela está numa reunião com toda a sua equipe executiva. E comigo. Estamos a ter uma discussão fascinante sobre ética corporativa. O silêncio do outro lado era ensurdecedor. Mas, o que é que fizeste? A voz dele era baixa, perigosa. Simplesmente entreguei os seus pertences à sua namorada à frente dos seus colegas. E partilhei aquela apresentação interessante em que andava a trabalhar. Sabe, aquela que documenta todas as formas como o dinheiro da empresa tem financiado a sua crise de meia-idade. Não tinhas esse direito. Na verdade, como advogada corporativa especializada em violações de ética, tinha todo o direito. Como sua esposa, tinha todo o direito. Como ser humano com dignidade, tinha todo o direito. Isso vai te custar no divórcio, ameaçou ele. Desta vez genuinamente divertida. Daniel, querido, eu sou aquela com acordo pré-nupcial que protege os meus bens. Sou aquela com provas da tua infidelidade e do uso indevido de fundos da empresa. Sou aquela que ainda tem emprego. Por isso, por favor, diz-me de novo o que é que isto vai custar a mim. Richard limpou a garganta. Daniel, aqui é o Richard. Sugiro que venha imediatamente ao meu escritório. Outro longo silêncio. Depois, a chamada terminou. Guardei o telefone no bolso e observei a sala. 24 rostos olhavam de volta para mim, com expressões que iam do choque à admiração relutante. Melissa estava caída na cadeira, derrotada, enquanto Janete esperava para levar ao RH. Bom, disse alegremente. Acho que a minha entrega está completa. Obrigada a todos pela atenção. Peço desculpa pela interrupção da reunião. Quando me virei para sair, Richard falou. Senhora Reynolds. Parei, olhando por cima do ombro. Esta empresa deve-lhe um pedido de desculpas. O que aconteceu aqui foi inaceitável. E vamos tratar disso com a seriedade que merece. Acenei com a cabeça uma vez, reconhecendo as palavras sem as aceitar. Recomendo que revejam o vosso programa de formação ética. Parece ter algumas falhas significativas. Com isso, saí, deixando as malas do Daniel para trás. Já não precisava da bagagem dele. Nem literalmente, nem figurativamente. No elevador, a descer,
O meu telefone vibrou novamente. Desta vez não era o Daniel, mas a minha advogada de divórcio. Está feito. Enviei-lhe uma mensagem, exatamente como discutimos. Perfeito, respondeu ela. Isto deve tornar as negociações consideravelmente mais suaves. Quando cheguei ao carro, a adrenalina estava a desaparecer. As mãos tremiam ligeiramente enquanto inseria a chave na ignição. Tinha feito. Tinha enfrentado os dois. Tinha recusado ser a esposa silenciosa e sofredora. Olhei o meu reflexo no espelho retrovisor e mal me reconheci. Não porque estivesse diferente, mas porque me sentia diferente. Mais leve. Mais clara. Como se tivesse largado uma pele que já não me servia há muito tempo. O meu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Como é que me pudeste humilhar assim? Arruinaste tudo. M. Apaguei sem responder. Ela já não valia o meu tempo ou energia. Nenhum dos dois valia. Em vez disso, conduzi até ao parque junto à costa, onde Daniel me pediu em casamento, todos aqueles anos atrás. Sentei-me num banco de frente para o oceano e observei as ondas a bater contra a costa. Cada uma recuava apenas para ganhar força e voltar de novo e de novo. Imparável. Tal como eu. 1 ano depois, estava de pé na minha nova cozinha. A luz da manhã entrava pelas janelas que davam para leste em vez de oeste. Vista diferente. Vida diferente. Melhor de formas que nunca poderia ter imaginado naquele dia em que empurrei as malas para dentro de uma sala de reuniões e mudei tudo. As consequências foram rápidas e abrangentes. O Daniel foi despedido por violações de ética nesse mesmo dia. A Melissa foi transferida para outro departamento, depois discretamente dispensada 3 meses depois durante uma reestruturação. O divórcio foi finalizado em tempo recorde. O advogado do Daniel aconselhou-o a aceitar os meus termos em vez de arriscar mais exposição da sua conduta. Vendi o apartamento à beira-mar. Demasiados fantasmas lá. E comprei uma encantadora casa estilo artesão num bairro que sempre amei, mas que o Daniel considerava não prestigiado o suficiente. Plantei um jardim. Adotei um cão resgatado. Reclamei espaços da minha vida que tinham sido comprimidos para dar lugar ao ego inflado e às necessidades constantes do Daniel. A morte da minha mãe deixou um vazio que nunca cicatrizaria totalmente. Mas dei por mim a falar com ela com frequência, especialmente no jardim. Tinhas razão sobre ele, dizia-lhe, enquanto podava rosas ou arrancava ervas daninhas. Viste o que eu não consegui ver. Ela nunca criticou abertamente o Daniel. Mas houve momentos. Um apertar nos olhos quando ele olhava para o telefone durante os jantares de família. Um olhar preocupado quando ele descartava as minhas opiniões. Ela sabia. Da forma como as mães sabem. Profissionalmente, prosperei. A forma como lidei com a minha própria situação tornou-se, inadvertidamente, um cartão de visita. Empresas começaram a procurar-me para consultoria em programas de ética e políticas contra assédio. A advogada que pratica o que prega, chamou-me um cliente. Abracei a especialidade, encontrando propósito em ajudar organizações a criarem culturas onde pessoas como Daniel não pudessem operar com impunidade. Quanto aos filhos, decidi perseguir esse sonho nos meus próprios termos. Estava nas fases iniciais do processo de adoção. Empolgada com a possibilidade de ser mãe sem a sombra do amor condicional do Daniel pairando sobre a experiência. O meu telefone tocou com um lembrete do calendário. Almoço com a Janete, a minha investigadora privada transformada em amiga. Agora encontrávamo-nos mensalmente, comparando notas das nossas áreas e desfrutando da camaradagem fácil que se desenvolveu entre nós. Enquanto reunia as minhas coisas para sair, vi a pequena moldura na mesa da entrada. Uma citação que mandei fazer por encomenda depois do divórcio ser finalizado. Às vezes, as coisas mais pesadas que carregamos são as histórias que nunca contamos. Eu contei a minha história. Em voz alta. Publicamente. Sem pedir desculpas. E ao fazê-lo, larguei um fardo que nem sabia que carregava. O peso das expectativas alheias sobre como uma esposa traída deve comportar-se. A pressão para ser digna no sofrimento. A regra não dita de que as mulheres devem absorver a dor em silêncio para proteger os homens das consequências das suas ações. Ao sair para o carro, respirei o ar fresco do outono.
O meu telefone vibrou com uma mensagem de um número que não reconheci de imediato. Vi o Daniel ontem à noite no Capital Grille com uma mulher que parecia ter pouco mais de 25 anos. Algumas coisas nunca mudam. Percebi que era de uma ex-vizinha. Por um momento, senti um aperto. Não de ciúmes ou arrependimento, mas de pena. Pena por aquela nova mulher, que ainda não sabia no que estava a meter-se. Escrevi de volta. Espero que ela entregue a mala dele num lugar ainda mais público do que eu. Depois apaguei a conversa. Guardei o telefone. E fui encontrar-me com a Janete. A saga contínua do Daniel já não era minha história. Eu tinha fechado esse livro. E aberto um novo. Um onde eu era tanto a autora como a heroína. Durante o almoço, a Janete levantou o copo para um brinde. Há duas mulheres que se recusaram a ser rodapés nas suas próprias vidas. Toquei o meu copo no dela, a sorrir, e as malas entregues exatamente onde pertenciam. Rimos. E nesse momento de entendimento partilhado, senti as peças finais encaixarem-se. A humilhação que um dia senti tinha se transformado em algo completamente diferente. Liberdade. Aquele tipo que vem de se manter fiel à sua verdade. Consequências que se danem. Nessa tarde, enquanto caminhava pelo meu jardim a ver as dálias a florescer tarde, pensei naquele dia na sala de reuniões. Como estava aterrorizada por dentro, apesar do meu exterior calmo. Como não tinha ideia do que viria a seguir. Se pudesse voltar e sussurrar algo àquela versão de mim mesma, seria simples. Este momento não é o fim da tua história. É o começo de uma melhor.